nessa prática, o número de componentes é bem limitado, são apenas 2 componentes. A gente vai utilizar um diodo, retificador e um resistor, que vai simular a nossa carga. O diodo retificador que a gente utiliza é o diodo 1N4007. É um diodo de fácil acesso comercial, extremamente utilizado aí nos projetos de eletrônica. E o resistor é um resistor com potência de 1/4 de watt, né, com resistência de 1 kΩ. Bom, então agora eu vou realizar a montagem desse primeiro circuito, que a gente faça a montagem, né, do circuito retificador de meia onda, composto por um sinal de 12 volts alternado de entrada, RMS, e contendo um diodo com retificação de meia onda e um resistor de carga. Tá ok? Vou fazer a montagem e já mostro para vocês. Bom, gente, então aqui nós temos uma montagem muito simples do diodo e do resistor. Bom, vale aproveitar a oportunidade e reforçar. Aqui eu estou usando um resistor de 2,2 kΩ ou 2.200 ohms. Bom, como vocês podem ver, a gente tem um sinal aqui no nosso módulo, um sinal alternado de 12 volts, que está sendo alimentado por essa parte aqui da nossa fonte de corrente alternada, né? Se você estiver utilizando um transformador, basta ligar o transformador, o secundário do transformador aqui, como a gente derivou aqui do módulo. Esse sinal está sendo ligado no diodo e o diodo ligado no resistor. Bom, aqui no osciloscópio a gente pode visualizar o sinal de entrada e o sinal de saída. A forma de onda azul é o nosso sinal de entrada, é um sinal de 12 volts. Se a gente olhar aqui, a gente está com uma precisão de 5 volts por divisão. Consequentemente, a gente está com uma tensão de pico, se a gente contar 1, 2, 3, está em torno de uns 17 volts. E 17 mais 17 em torno de uns 34 volts de pico a pico. Esse é o nosso sinal senoidal de entrada. Bom, e na nossa carga, que é o nosso resistor? Nosso sinal de saída, ó, vou desabilitar o sinal de entrada. Então a gente fica com o sinal de saída. O sinal de saída é um sinal retificado. A gente pode ver que apenas o semiciclo positivo, né, foi conduzido para a carga. Então o diodo se comportou como uma chave fechada apenas no semiciclo positivo. Então o sinal do semiciclo positivo apareceu na carga. No semiciclo negativo, esse sinal não apareceu. Próximo passo é inverter o sinal do nosso diodo D1. Então, vamos lá. Lembrando, a gente desliga o módulo, né, fazer as atividades a frio e não a quente. Desliga o módulo e eu vou inverter o nosso diodo. Bom, depois de invertido, a gente volta a energizar o nosso circuito. Bom, depois de invertido, o que mudou? Se a gente observar aqui no osciloscópio, a gente tem o quê? A gente tem um sinal negativo em cima da carga. Ao invés de ter o semiciclo positivo em cima da carga, no nosso resistor de 2 kΩ, de 2,2 kΩ, a gente tem o quê? Um sinal, o semiciclo negativo. Invertendo o diodo, a gente basicamente passa a ter o semiciclo negativo. Outra coisa legal que dá para explorar, fazer as medições do sinal de tensão média na carga. Se a gente vier aqui no multímetro, colocar na escala de tensão contínua, se a gente colocar na escala de tensão contínua e medir a tensão em cima da carga, a gente vai observar que o multímetro, na verdade, está medindo a tensão média. Se a gente vier aqui
Então a gente tem nesse circuito aproximadamente 5,1 volts de tensão média. Se a gente observar no osciloscópio, nesse caso é negativo, porque o semiciclo é negativo. Se a gente observar no osciloscópio, a tensão média também está em torno de 5,2, valores bem próximos. Outro parâmetro que a gente pode medir é a tensão de entrada. A gente vai lá, ó, na escala de tensão alternada e a gente mede o sinal alternado de entrada. E a gente mede o sinal alternado de entrada. Então, a gente tem aí um sinal aqui no módulo de 11,7. Lembrando que esse é um sinal RMS, né? E o sinal de pico a gente consegue visualizar no osciloscópio. Bom, com isso a gente fecha a nossa primeira montagem